O Edésio era um dos colegas de faculdade. E qual é a lembrança que eu tenho dele? Sempre fomos amigos, sempre admirei o Edésio pela sua força de caráter, um rapaz que eu conheci sempre fiel às suas próprias ideias, né? E sempre tendo um pensamento em favor dos pobres, em favor dos fracos e oprimidos, talvez porque ele já trabalhasse como jornalista e conhecesse melhor do que todos a realidade nacional, a realidade brasileira, né? E talvez também porque logo ele começou a trabalhar como advogado de sindicato e sempre em favor dos operários, né? Ele sempre foi advogado trabalhista e nunca traiu seus próprios ideais. Além disso, o Edésio era meu vizinho, né? Eu moro aqui nesta casa desde. Bom, já faz quase 40 anos que eu moro aqui. O Edésio morava a mais ou menos uns 200 metros aqui desta casa. Nossos filhos tinham mais ou menos a mesma idade e algumas vezes a gente se revezava no transporte das crianças para o colégio. Sempre atuou na política acadêmica. Eu era meio alheio a isso, mas o Edésio era militante, participava da política acadêmica, né? E naquele tempo os partidos acadêmicos eram mais ou menos o braço dos partidos nacionais. Eu me lembro mais ou menos dos antigos partidos, o UDN. O UDN era considerado um partido de direita. E havia o PTB, o antigo PTB, que era um partido de esquerda, né? Depois na época das ditaduras militares, né? Quando, ao que consta, o Edésio foi perseguido também. O que eu posso me lembrar disso? Quer dizer, essa divisão entre direita e esquerda se aprofundou, mas tendo em vista a aparente vitória da direita, né, pela mão dos militares, que derrubaram o governo legitimamente eleito, o Edésio continuou fiel a seus princípios socialistas. E mesmo com o risco de ser preso, de ser deportado, de ter o mesmo destino que acabou com muitos de nossos colegas, né? Que infelicitou a vida de muita gente nessa época. E o Edésio sempre foi um militante político. Na época, não somente era considerado, os alunos se consideravam uma elite, né? Como realmente havia uma certa elite intelectual que se refugiava na faculdade de Direito, né? Eu me lembro de muitos acadêmicos, muitos que fizeram nome, que foram colegas de outras séries, que já, quando nós entramos, já estavam na quarta ou na quinta série, já prestes a sair. Um deles, por exemplo, o pianista Cláudio Stresser, o meu irmão Jairo Coelho, né, que mais tarde foi diplomata, também o Norton de Macedo Corrêa, né? E, enfim, o Aristides Ataíde, né? Não o famoso odontólogo de Aristides Ataíde, mas um outro nome que eu me lembro, assim, chamado Aristides Severo Ataíde, né? E muitos outros que se destacaram. Eu não posso dizer que a Faculdade de Direito seria um reduto direitista, né? Mas o que eu posso dizer, né, na minha apreciação, é que nesse refúgio que a Faculdade de Direito proporcionava a uma certa intelectualidade paranaense, né, realmente predominava um pensamento conservador, né? Não havia também essa consciência intelectual de separação entre esquerda e direita que mais tarde foi aprofundada, né? E eu não me lembro também de líderes socialistas, né? A não ser por exemplo, a não ser que o próprio Edésio sempre se caracterizou por um pensamento de esquerda, pensamento socialista, e sempre foi respeitado por isso, entende? Porque ele foi naturalmente
levado a trabalhar em direito do trabalho e em defesa dos trabalhadores. Ele nunca foi advogado de empresas. Sempre que ao que eu me lembro dele, sempre foi advogado de trabalhadores, né? O escritório dele era dedicado à defesa dos trabalhadores e sempre se caracterizou por isso. Então eu não, acredito que não, isso não dificultou, acho até que facilitou. Mas o que eu quero dizer é que na faculdade ele sempre exerceu uma certa liderança, né? Porque havia um partido dentro da faculdade que era um partido considerado de esquerda e que era o braço direito dos partidos que advogavam uma causa, advogavam uma ideologia, né? Defendiam uma ideologia socialista. Nós tínhamos aqui o PTB, depois os regressos do PTB foram canalizados para o antigo PMDB, e a UDN, era a época da extinção dos partidos, né? A UDN se transformou na Arena, na antiga Arena. Havia uma característica no Edésio. Ele sempre foi e continua sendo extremamente inteligente. E com essa inteligência, evidentemente, ele superava as dificuldades. Mais que nós, comuns os mortais, Edésio sempre brilhava, né, como aluno, como estudante, né? Era um excelente orador, tinha ideias claras, né? Falava muito bem. A respeito dos professores, essa consciência ideológica, né, ou consciência partidária, eu nunca notei entre os professores. E acredito que isso é devido, primeiro, porque, infelizmente, no Brasil, nunca se deu muita importância para o ensino, o que é uma pena. Uma das causas do atraso no Brasil é a pouca importância que os nossos representantes, que os nossos políticos, nossos dirigentes, né, davam à educação. Talvez porque a educação não rendesse votos, era mais fácil inaugurar um chafariz, uma praça pública, do que investir numa escola. Essa foi a mentalidade que sempre caracterizou a política brasileira, infelizmente. Mas na época, que eu posso lembrar, é que os professores isso em todas as faculdades, não se dedicavam inteiramente ao ensino. O ideal teria sido, como nos Estados Unidos, como na Europa, que um professor fizesse tempo integral, trabalhasse na universidade em função da pesquisa, né, em função do desenvolvimento profissional dos seus alunos, mas não, eles cuidavam dos escritórios. Nossos professores eram advogados, né? E o fato de ser professor da Universidade Federal do Paraná era alguma coisa a mais, era um título que prestigiava um escritório de advocacia. Nós tínhamos desembargadores, né? Tínhamos eminentes figuras do mundo intelectual, jurídico, da época, nessa nossa época de faculdade, mas os professores não se dedicavam inteiramente ao ensino. Eles cuidavam de seus escritórios, de seus afazeres intelectuais e profissionais e davam pouca importância aos alunos. Então eu não posso dizer que E não havia também uma participação maior na comunidade acadêmica. Os professores formavam um quadro à parte. E nós tínhamos professores eminentes, né? Alguns falecidos já. De quem que eu posso me lembrar os melhores professores que nós tivemos, né? Senão, a memória falha, né, nessa época, né? Mas eu me lembro do Alcides Munhoz Neto, né? Me lembro do professor que escreveu o vocabulário jurídico, professor De Plácido e Silva, né? Fomos alunos do professor Napoleão Teixeira, Fomos alunos do professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, professor de Direito Processual, um dos mais exigentes, né? No meu caso, o único professor com quem eu fiquei numa segunda época, né? Não porque ele tivesse me deixado de segunda época, mas porque na época, no exame final, eu não me sentia em condições, eu não tinha estudado, e não me sentia em condições de enfrentar a prova de um professor rigoroso como ele. Agora, não se dedicavam ao aluno.
se dedicavam à sua pesquisa em termos pessoais e aos seus escritórios, né? Nós tínhamos desembargadores, que eram professores, né? E ser professor de direito era um título que dava bastante, que honrava muito quem portasse esse título. Professor de Direito do Trabalho, quem é que nós tivemos como professores de Direito do Trabalho? Bom, nós tivemos o Vieira Neto, José Rodrigues Vieira Neto, era o único professor, de que eu me lembrei dele agora. José Rodrigues Vieira Neto era declaradamente e conhecido como um professor, como socialista. Tanto é assim que um dos primeiros atos da Revolução de 1900, do golpe de Estado de 1964, foi caçar alguns professores e o professor Vieira Neto foi privado de sua cátedra de Direito Civil, né, que ele havia conquistado mediante um concurso famoso. Né? Me lembrei daquele outro professor, José Lamartine Correia de Oliveira, entende? Uma das pessoas mais eminentes. Foram dois professores que assumiram uma posição ideológica claramente definida. José Rodrigues Vieira Neto era um professor, era socialista, na linha marxista, né? E o professor José Lamartine era um líder cristão, ele era um dos líderes da antiga juventude universitária católica. Agora, você perguntou há pouco a mim se eu havia tido alguma participação política, não na faculdade, mas agora eu me lembrei que eu fazia parte também do movimento da Ação Católica. O movimento da Ação Católica era um movimento de ideias, né, mas também de ação, influenciado pelas ideias do padre Lebret, na França, influenciado pela filosofia do padre Teilhard de Chardin, né, e nós estudávamos muito filosofia e filosofia do direito, e exercíamos uma atuação objetivando a evangelização do povo. Né? Nós tínhamos um ideal assim muito forte, muito intenso, a respeito da importância da doutrina social da Igreja. E talvez este interesse meu pela doutrina social da Igreja tenha contribuído para me aproximar mais do Edésio. Porque o Edésio, na época, eu não posso dizer exatamente quais eram, corro o risco de fazer uma apreciação distorcida, né? Que ele tinha um pensamento socialista, sim, mas eu não posso dizer se seria da linha maoísta, da linha marxista, da linha cristã, né? Da linha do antigo socialismo cristão. Mas isso nos aproximou bastante, né? Especialmente na época da Revolução, onde a prática dessas doutrinas tinha que ser um tanto escondida, né? Porque corremos o risco de ir para a cadeia ou desaparecer, como aconteceu com muitos de nossos colegas. Inclusive, da trajetória do Edésio, né? Não se trata apenas da faculdade, né? Embora nós estejamos comemorando o cinquentenário de nossa graduação, né? Como bacharéis em Direito, nós estamos tratando da trajetória de um dos homens mais eminentes do estado do Paraná, talvez do Brasil, que é o jornalista, advogado, professor Edésio Franco Passos. É difícil a gente estabelecer um parâmetro. Ele era os dois. Ele era jornalista e era advogado. Quer dizer, não era advogado na faculdade, mas ele já estava sendo encaminhado normalmente, em função dos acontecimentos, para a advocacia trabalhista. Uma de nossas colegas, eu me falo o nome agora, né? Ela ficou conhecida depois porque sempre foi defensora dos animais. Ela chegou a ser presidente da Associação Protetora dos Animais. Né? Me lembro dela. Bons tempos aqueles. Nós tínhamos consciência política, né? Muito mais do que a gente observa hoje em dia. Né? Nós tínhamos uma vida jovem, né? Uma vida de jovens assim, e feliz, digamos assim, com preocupações com nossas famílias, né? Com o nosso ambiente intelectual, estudantil, nosso ambiente social. E
Tínhamos uma atuação muito grande no nosso diretório acadêmico, né? O diretório acadêmico Hugo Simas, né? Centro Acadêmico Hugo Caixa, o Centro Acadêmico Hugo Simas. E muitas vezes nós nos reuníamos no centro acadêmico, né? Que funcionava ali num prédio histórico, na rua Marechal Floriano. E a atividade acadêmica, né, nos levava muito a participar das atividades intelectuais, né, atividades artísticas e também sociais. Havia saraus dançantes, né, havia festas promovidas pelo centro acadêmico. Havia muita união entre os estudantes na época. E muito respeito também. Né? Queria me lembrar falou em respeito, queria me lembrar do trote, né? Que eu sempre achei uma prática abominável, né? Contra a dignidade da pessoa humana, mas é uma tradição e na nossa época não era tão violenta como hoje em dia. Não me lembro de alguém ter sofrido, ido para o hospital, ou mesmo morrido em consequência de maus tratos praticados durante o trote. O máximo que acontecia era cortar o cabelo. Passar uma máquina zero na cabeleira. Que nós tínhamos nas semanas jurídicas acadêmicas, inclusive nacionais. Eu, particularmente, participei de praticamente todas. Né? Na época, nós tínhamos muito apoio, por exemplo, nós conseguimos passagens aéreas, né, de graça, conseguíamos aviões da FAB, que nos levavam. Eu me lembro que eu participei, talvez o Edésio tenha participado também, né, de um grupo do antigo Projeto Rondon, né, que nós íamos, por exemplo, Foz do Iguaçu, nessa época era longe, não havia estrada, não havia nada, né, e nós íamos, um avião da FAB nos levou para Foz do Iguaçu. Outro fato marcante que eu me lembro dessa época é que nós tivemos uma semana jurídica em Manaus, né, Semana Nacional de Estudos Jurídicos, onde eu apresentei um trabalho, né, e nesta Semana Nacional de Estudos Jurídicos nós viajamos de avião, mas era uma aventura. O antigo DC-3, né, que levou aproximadamente umas 10 horas para chegar em Manaus, fazendo escala em aeroporto. Hoje são grandes cidades, né, fazendo escalas numa cidade, me lembro de Imperatriz, no Maranhão, né, depois Santarém, né, no Pará, quase 10 horas de viagem para poder chegar a Manaus. O Brasil é muito grande. E era maior ainda nessa época. Tenho a dizer que eu me sinto muito honrado de participar dessa homenagem ao Edésio, né? E é uma oportunidade de nós relembrarmos as épocas felizes de nossas vidas. O que eu posso dizer é que uma pessoa como o Edésio, né, o exemplo que ele deu, o maior exemplo, a maior herança que ele vai deixar para os filhos dele, para os nossos filhos, para as novas gerações, é a fidelidade às próprias ideias e, sobretudo, a firmeza de caráter. Né? Numa época em que o Brasil sente até uma certa vergonha, né, da roubalheira que anda por aí, o Edésio sempre foi uma pessoa digna. E o exemplo que ele nos deixa de bom caráter é o exemplo que tem que ser seguido.